Olá, boa noite. Boa noite. Espiritualidade. Em Roma, Cardeal Piacenza fala das obras de misericórdia corporais e espirituais. Na Canção Nova, a via sacra vivida no caminho da misericórdia. Justiça. Juristas conservadores debatem em Brasília democracia e Estado de Direito. Renda e consumo. Começou hoje a declaração do Imposto de Renda 2024. O prazo vai até o dia 31 de maio. Neste Dia do Consumidor, os caminhos para quem busca um consumo moderado. Cultura no fim de semana. Museu da Imagem e do Som explora as cores e a arquitetura da metrópole paulista. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. A Universidade de Brasília realizou um processo seletivo exclusivo para a população de 60 a 78 anos. Vamos chamar Francisco Coelho, na capital federal, que traz os detalhes. Boa noite, Francisco. Boa noite a vocês na Central de Jornalismo e a todos que nos acompanham. Com mais de 3 mil inscritos, 136 novos alunos passaram no vestibular em 37 cursos presenciais e já ingressam na vida acadêmica na segunda-feira, 18 de março. A Constituição Federal Brasileira garante o acesso à educação a toda a população. Acompanhe na reportagem de Aline Campelo o que a lei prevê em casos de exclusão, preconceito por idade e as orientações legais para instituições públicas e privadas de educação no Brasil. O calouro da graduação de Gestão Ambiental tem 60 anos. O vestibular foi a oportunidade de mudar de área. Eu resolvi fazer. Uma oportunidade de estudar no UNB. Grande sonho. O projeto, pioneiro no Brasil, faz parte da política do envelhecer saudável, participativo e cidadão da UNB. É um processo muito importante para a gente incluir esse grupo que normalmente ou ficava em casa ou tinha um sonho de fazer, né, a universidade. Acho que isso é importante para a inclusão social dessa faixa etária e também para essa experiência que a universidade vai ter em acolhê-los. Esta psicóloga explica que manter a mente ativa após os 60 anos é fundamental para a saúde. Um grande favorecimento para a saúde mental deles, né? Então pode ser ali o lugar onde ele vai fazer novas amizades, onde ele vai aprender coisas novas, o que é muito bom para a cognição da pessoa idosa e, sobretudo, de preferência que ele se divirta muito. Porque pode ser um momento muito agradável, pode ser um momento muito legal, muito importante. E o convívio com pessoas de diferentes gerações, tanto no meio acadêmico quanto no mercado de trabalho, só traz benefícios. Com as pessoas mais maduras, ela ganha experiência. Isso daí é indiscutível, né? Mas essa equipe mais jovem, ela vem com uma pegada de inovação, uma curiosidade, investimento em questões tecnológicas. Eu acho que vai ser uma troca de experiência interessante, né? De pessoas mais jovens, pessoas mais... Espero que os mais jovens também, né? Tenham esse mesmo pensamento, essa troca de experiência, né? E não tenham nenhum tipo de preconceito com a gente. Eu acho que a gente pode contribuir muito, né? Aconteceu hoje em Brasília a convenção anual da Associação Brasileira de Juristas Conservadores, a Abrajuc. O encontro reuniu figuras do mundo jurídico brasileiro para debater temas relevantes para a sociedade. O evento teve como tema democracia e Estado de Direito. Há uma necessidade hoje no Brasil de se debater abertamente, sem tanta polarização política como a que a gente vê, assuntos que são caros a todos, como Estado democrático de direito, democracia, liberdade de opinião e de expressão. O Estado do Direito é
é a retirada do poder de uma pessoa ou de um grupo de pessoas e a entrega desse poder, dessa organização, à própria lei. A Associação Brasileira de Juristas Conservadores é composta por aproximadamente 150 profissionais de diversos ramos do direito, entre magistrados e membros do Ministério Público. A Abrajuc se apresenta publicamente como defensora da vida desde a concepção e contrária a qualquer prática relacionada ao aborto. A principal bandeira da Abrajuc é resgatar os valores conservadores no seio do ordenamento jurídico brasileiro, como todas as questões que envolvem a defesa da vida desde a concepção, né, a questão da família, saúde, enfim, todas as pautas que nos são caras. Nós somos apartidários, não temos nenhuma relação com qualquer partido político, nós temos relações com o quê? Com o que nós identificamos. Evidentemente que se nós somos contra o aborto, nós não nos identificamos com quem defende o aborto, mas isso não tem um viés partidário, é um viés de valores. Começou hoje o período para o envio da declaração do Imposto de Renda 2024. O prazo vai até o dia 31 de maio. Este ano, algumas novidades podem ajudar na entrega do documento. Para não correr o risco de cair na malha fina, Pedro organiza com antecedência a documentação para declarar o imposto de renda. Eu tenho uma parte do imposto de renda, eu tenho lá 2024, 23, 25. O de 25, que é de 24, por exemplo, eu faço terapia, né? Então, eu já coloco uma pasta lá, comprovante de pagamento psicólogo. A expectativa da Receita Federal é receber aproximadamente 43 milhões de declarações. Entre as principais mudanças para este ano está a atualização dos limites de obrigatoriedade para a entrega da declaração. O contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis ao longo de 2023 acima de R$ 30.639, ele estará obrigado. E o contribuinte que teve posse ou propriedade de bens, inclusive terra nua, acima de R$ 800 mil, os contribuintes que receberam rendimentos isentos ou não tributáveis acima de R$ 200 mil também precisarão fazer a sua declaração. Se o contribuinte recebeu receita bruta de atividade rural acima de R$ 153.199, ele também vai precisar fazer a sua declaração. Além da mudança na tabela de valores, uma das novidades do fisco para 2024 é o LEO, robô da Receita Federal, que vai informar aos contribuintes quem precisa declarar o imposto de renda. Então o contribuinte ele coloca algumas informações básicas ali para o chatbot e aí depois ele traz, o chatbot da Receita Federal, o Léo, traz essa resposta, essa afirmação para o contribuinte. Outra facilidade é a declaração pré-preenchida. Além de agilizar o processo, o recurso reduz as chances de erros. E para esse ano, nós temos a expectativa de receber 40% de todas as declarações que a Receita Federal receberá nesse formato. Houve ainda o aumento do limite das doações efetuadas em 2023. Os contribuintes podem deduzir até 7% para contribuição de projetos desportivos e paradesportivos. Para os programas de apoio à atenção oncológica e da saúde da pessoa com deficiência, a redução na base de cálculo é de 1%. É possível também deduzir até 6% em doações destinadas a projetos que estimulem a cadeia reprodutiva de reciclagem. A dúvida agora é em relação aos rendimentos recebidos por venda de produtos e serviços de microempreendedores individuais, o conhecido MEI. Este tipo de enquadramento tem regras próprias e, em alguns casos, é necessário declarar o imposto. O limite de faturamento anual do MEI é de R$ 81 mil. Profissionais com valores superiores devem pagar tarifas de impostos variáveis em cada estado. Em relação ao imposto de renda, a regra é definida por categorias. Para empresas prestadoras de serviços, a isenção corresponde a 32% do limite de faturamento anual. Transporte de passageiros, 16%, e para comércio, indústria e transporte de cargas, 8%.
Por exemplo, se uma empresa de prestação de serviço tiver alcançado um faturamento de R$ 60 mil, será descontada a faixa de isenção de R$ 19.200, ou seja, o valor passa a ser R$ 20.800, abaixo do rendimento para a declaração. Mesmo quando não há obrigatoriedade de declarar o imposto de renda, os microempreendedores individuais devem fazer a declaração anual de faturamento no portal do empreendedor. A evangelização rural realmente é um grande desafio. Eu trago sempre boas lembranças de Campos Novos de Cunha, uma das cidades, um dos vilarejos desse local, e onde a Semana Santa é vivida de forma muito intensa pelos membros aqui da comunidade Canção Nova. E é bonito ver como eles são um povo de fé, não é, Sabará? Exatamente. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens de hoje no portal noticias.cançãonova.com e tenha um bom fim de semana. A você que vem à Cachoeira Paulista para as atividades da Chácara de Santa Cruz e a você que vai acompanhar tudo de sua casa, Deus abençoe, uma boa noite e um ótimo fim de semana.